Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, nós vamos ler, a princípio, o versículo 2. Procure aí. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Encontrou ainda não, irmã? Aí? Está onde aí? Ah, agora vai. Vamos lá. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Amém? Amém. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Eu vou ler mais uma vez, agora você vai repetir comigo. Vamos lá. E tu, forte, forte. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti, vamos lá, de ti me sairá o que governará. Vamos lá, em que governará? Em Israel. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Coloca aí. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abrimos o nosso coração, meu Pai, para a tua palavra. Fala poderosamente a cada vida que está aqui, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Deus. Ele profetizou durante os anos 722 e 721 a.C. Olhe para mim aqui. Olhem para mim. Você que estava aqui domingo. Essa aqui é a segunda parte da ministração. Domingo nós falamos de qual profeta mesmo? Todo mundo de uma vez não? Domingo. Não, mas a senhora veio domingo. Eu falei de qual profeta? Isaías, pronto. O profeta Isaías, profeta messiânico. E ele profetizou durante os anos 750. Esse aqui já foi mais próximo, 722 anos. Mas a sua profecia também tinha o mesmo propósito. Estava falando da mesma pessoa. Aquela criança iria nascer. E ele diz aqui, ó: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. Então, daquela cidade pequena, talvez em importância, ele está falando que daquela cidade nasceria o rei de Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é uma coisa eterna? Que não tem começo e não tem fim. Então ele já reina desde a eternidade, mas iria encarnar como uma criança naquela pequena cidade. Vamos até, não desmarque aqui, não desmarque, tá bom? Mas vamos até o Evangelho de Mateus. Belém Efrata era uma cidade na região rural de Judá. Belém Efrata, Belém de Judá, para distinguir de Belém e Zebulon. Então essa cidade seria a terra natal do Messias. Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus. Preste atenção que são as profecias, amados. A Bíblia é cheia de mistérios, cheia de profecias.
Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 2 e o versículo 1, quem encontrou? Quem encontrou? Diz assim, ó. E tendo nascido Jesus, ó, em Belém de Judeia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, de onde ele saiu? De Belém. Veja aqui o versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Diga amém. Pronto. Então, o escritor, ele está ressaltando a profecia que foi feita 722 anos de Jesus nascer. Ele está falando, porque aqueles homens, os eruditos, os sábios, os príncipes do Oriente que vieram honrar a essa criança, elas foram até Jerusalém, onde havia o palácio. Nós estamos aqui para honrar ao rei de Israel. Aí vieram os sacerdotes e disseram: olha, de acordo com as profecias, o profeta Miqueias, há 722 anos atrás, ele profetizou que seria na cidade de Belém de Judá. Então aqueles homens saíram dali até a casa da Maria para buscar o rei. Continuando, não desmarque, tá bom? Nós vamos continuar isso aqui. Procura aí lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 49 e o versículo 10. O Messias deveria vir da tribo de Judá. Capítulo 49 e o versículo 10. Pastor, mas até em Gênesis fala sobre esse Messias, fala sobre essa criança. Que dia que é hoje? Que dia é hoje? Mas de que dia? 25. Essa criança, para alguns, nasceu no dia 25. Não se celebra o Natal? Dia 25 de dezembro. Então essa criança aqui, que o profeta 722 anos antes dele nascer, já falava que ele iria nascer nessa cidade. Então ficou esperando. E hoje nós celebramos o Natal por causa dessa criança. Compreendeu? Vamos lá, Gênesis 49 e o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então você vê que as profecias eram cheias de mistérios. O livro de Gênesis foi escrito milhares de anos atrás, até mesmo lá no livro dos profetas, mas já falava que esse rei, o Messias que iria nascer, teria que ser da tribo de Judá. Eram 12 tribos em Israel, mas a tribo que o Senhor escolheu seria a tribo de Judá, a tribo de Davi. Davi não era de Judá? Então essa criança deveria nascer na cidade de Belém Efrata, Belém de Judá. E nós falamos da história aqui. O José, ele morava em Nazaré, a mais de 100 quilômetros, mas houve o alistamento romano para o pagamento de impostos. Então ele teve que sair de Nazaré e viajar
a Belém para se alistar. Só que não existia carro, não existia ônibus. A viagem foi mesmo em um jumentinho. E mais, a sua esposa estava grávida. E o pensamento do José, qual era? Nós vamos até Belém, eu vou ter que me alistar, aí vamos voltar para a nossa casa, Maria, para você dar à luz. Esse era o pensamento do José, mas não aconteceu nada disso. Quando chegou lá em Belém, ela teve que dar à luz. Por que você acha que aconteceu isso? Para cumprir as escrituras. Eu pergunto para você, ele deveria nascer aonde, a criança? Em Belém. Compreendeu? Como os planos de Deus são diferentes dos nossos. Qual era o pensamento dele? Nós vamos até Belém, vamos fazer o alistamento, nós vamos voltar para a nossa casa. Aí, Maria, você vai ter o neném aqui em casa mesmo, é mais seguro. Pronto, esse era o pensamento dele, mas não era o pensamento de Deus. É tanto que quando ele chegou em Belém, 4 dias depois, a Maria começou a sentir aquelas dores de parto. Aí às pressas ele procurou o lugar, não havia lugar. Todos os hotéis, pousadas. Por que, pastor, que não havia lugar? Porque todos estavam ali também para fazer o alistamento. Eram pessoas de todas as cidades. Mas era um propósito de Deus. Aquela criança deveria nascer em Belém, Efrata, em Belém de Judá. Para quê, pastor? Vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus mais uma vez. Por que teria que ser assim? Aqui, ó. Evangelho de Mateus mais uma vez. Capítulo 2, a partir do versículo 5, ó. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Pronto, então a criança deveria nascer ali. E como assim ele nasceu? Para que se cumprisse as profecias. Agora vamos voltar para o livro do profeta Miqueias. A profecia de Miqueias não mostrava apenas onde ele iria nascer, mas mostrava também o que ele iria fazer durante a sua vida. Vamos lá, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 5 também, vamos lá. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 5. Encontraram aí? Encontrou, irmã? Diz assim: e este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria a espada, e a terra de Nimrod nas suas entranhas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. O que ele iria vencer? Iria vencer a Síria, seria o anticristo. Então, a profecia, a mensagem desse profeta, não mostrava apenas onde Jesus iria nascer, mostrava também a sua missão. Ele venceria o anticristo. E como ele vai vencer o anticristo? Apenas com assopro da sua boca. E o que mais, pastor? Vamos ver, versículo 7 agora. Ele destruiria os inimigos de Israel na sua segunda volta, na volta de Cristo.
Livro do profeta Miqueias, Márcio. Capítulo 5, a partir do versículo 7. Já está enxergando? Mas já está enxergando um pouquinho. Ah, meu amigo. Oh, que bênção, viu? Olha como Deus faz. Vamos lá. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 7. Vamos lá. Encontraram aí? Diz assim, ó: e o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filho de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como leão entre os animais do bosque, como leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, que dia é esse, pastor? A volta do Senhor. Diz o Senhor: que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruireis do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Amados, essa profecia aí é sobre a volta do Senhor. Então ele não profetizou apenas sobre o nascimento da criança, ele profetizou também sobre a volta do Senhor, sobre a obra do Senhor. Ele destruiria os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, que se levantam contra a igreja, inclusive o anticristo. O anticristo, ele vai se mostrar poderoso, ele vai ter uma autoridade, mas ele vai ser destruído facilmente pelo Senhor. Por quê? Para que se cumpra as profecias, amados. O Filho de Deus deveria nascer na cidade de Belém de Judá, para que se cumprisse as profecias. Por isso nós estamos aqui, dia 25 de dezembro. Estamos aqui porque a profecia se cumpriu, e ele nasceu para nos dar a paz. Ele veio como luz em meio às trevas. O mundo estava sem esperança, e o nascimento dessa criança renovou a esperança ao nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Aplauda forte. Glória a Deus.